Eu sou o pastor Álvaro Cruz, pastor do Ministério Fronteira. A humanidade está atravessando um momento bastante complicado. É o combate à pandemia do coronavírus. E nós sabemos que centenas de milhares de pessoas, mundo afora, já estão contaminadas. Nós sabemos também que milhares, dezenas de milhares de pessoas, já se aproximando das centenas de milhares de pessoas, têm morrido em consequência do Covid-19. É um momento de crise para a humanidade. E neste momento, eu também queria que você se imaginasse como um navio, a sua vida como um grande navio. E nesse navio estão seus sonhos, seus projetos pessoais, e de repente o mar da vida se agita de forma sobrenatural. Rajadas de ventos fortes que são sopradas pelos problemas que nos assolam, formam uma imensa tempestade e parece que esse navio, que é a nossa vida, vai naufragar, que não resta mais esperança. E assim é. Em momentos de crise como este que a humanidade está enfrentando, parece que realmente nós vamos naufragar. Eu quero ler com você um texto que fala sobre tempestade na Bíblia. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, no capítulo 27, versículos de 13 a 26, que nos diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vida. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O contexto bíblico desta passagem que nós lemos se refere ao fato de Paulo ter sido preso por pregar o evangelho. Ele ficou preso em Jerusalém e depois ele ficou 2 anos na cidade de Cesareia Marítima, aguardando ser julgado em Roma. Perto do julgamento, ele foi transferido de navio de Cesareia para Roma e durante a viagem houve um naufrágio, ou seja, uma crise, aonde foi perdida a carga, o navio foi destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Mas durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo e ainda pôde ajudar os demais a superarem aquele momento. Nessa passagem, queridos, eu posso observar diversos ensinamentos para nós enfrentarmos situações de crises. E o tema da minha mensagem é para ser vencedor em tempos de crise. A primeira coisa que eu observo é que as crises, elas nos paralisam. Nós lemos isso aqui nos versículos 15 e 17. Lucas escreve diz assim: cessamos as manobras, ficamos à deriva. Cessaram as manobras. Queridos,
Nessa tempestade que nós, a humanidade, estamos enfrentando, nós não vamos ceder os pontos, nós não vamos parar de manobrar o nosso navio, porque senão nós vamos ficar à deriva, ou seja, sem rumo, nós vamos ficar à mercê do sabor das ondas e da violência do vento. Nós não vamos deixar de manobrar, ou seja, nós vamos fazer o que precisa ser feito. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos buscar a presença do Senhor, nós vamos jejuar pelas nossas vidas, nós vamos buscar em Deus refúgio, segurança e conforto. Nós não vamos desistir, nós vamos lutar. Mas ele diz também que eles lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E esse reforço era passando cordas em todo o navio, pela quilha, que é a parte principal que vai dentro d'água do navio, até passar novamente e assim dar um quê de estrutura reforçada àquele navio. Ou seja, nós vamos fazer tudo o que nós pudermos e também algo mais. Não basta em situações de crise, em situações de tempestade, nós fazemos tão somente o que é normal, até porque a tempestade não é normal, a crise não é normal. Então nós precisamos de atitudes mais severas, nós precisamos de posicionamentos mais firmes. Então se nós já oramos, vamos orar mais, se nós já estamos na presença de Deus, vamos buscar estar mais ainda. Se nós precisamos olhar e examinar a nossa vida espiritual para que nós venhamos a fazer os acertos que são necessários, nós vamos fazer, porque nós precisamos de reforço. Nós precisamos reforçar a nossa determinação de que nós não vamos desistir. Não vai ser a tempestade que vai romper a nossa decisão de estar na presença do Senhor. E Lucas ainda diz no versículo 17, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. As velas, mercê do sabor do vento, é que impulsionavam o navio, que faziam com que o navio se deslocasse. Na nossa vida, o que nos move é a nossa fé em Deus, a nossa esperança nas promessas que a palavra de Deus contém, e isso nós não podemos baixar. Você não pode baixar a alegria que você tem de servir a Deus. Mesmo em momentos em que você não pode estar reunido fisicamente com a igreja, você não pode deixar de, como parte do corpo de Cristo, de estar na presença do Senhor. Nós não vamos baixar a nossa esperança, a nossa convicção de que as promessas do Senhor são verdadeiras, porque se nós fizermos isso, o resultado é deriva, ou seja, nós vamos ser destruídos. As crises nos fazem desistir e abrir mão das coisas que são importantes da vida. Versículos 18 e 19 da passagem que nós lemos diz que, sendo violentamente castigados, começaram a lançar fora a carga, e no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Ou seja, eles precisavam aliviar o peso do navio para tentar manter o navio estabilizado para ele poder continuar navegando e não sobrar, ou seja, não afundar. Tempestades violentas parecem conhecer as cargas que eu e você carregamos. As tempestades já são complicadas o suficiente para que nós tenhamos cargas em excesso. Que cargas são essas? Tantas vezes, queridos, nós estamos carregando peso da culpa, porque nós pecamos ou não estamos na presença de Deus da forma como nós deveríamos estar. Nós temos também o peso da carga de nos sentirmos angustiados, aflitos, desesperados, a carga da ansiedade. E isso sim, nós precisamos jogar fora. Precisamos jogar fora a carga do medo, a carga da preocupação, a carga da ansiedade, a carga da dor. Nós precisamos lançar isso fora, porque a tempestade já é suficientemente complicada. O problema é que eles lançaram fora com as próprias mãos, diz Lucas, a armação do navio. E a armação do navio eram as cordas roldanas, as velas, os mastros, tudo que é necessário para que o navio continue indo adiante, ou seja, continue navegando.
Nós precisamos ter muito cuidado para na crise, tentando manter o navio flutuando, a gente não lança fora o que realmente é fundamental, o que realmente é importante. E o que é fundamental é o nosso relacionamento com Deus, é nós estarmos na presença de Deus, é nós buscarmos a Deus em oração, é nós jejuarmos pela nossa família, pelas nossas vidas, é nós estarmos vivendo um casamento abençoado, coabitando com entendimento, para que as nossas orações não sejam impedidas. A importância do casado, viver uma vida abençoada com entendimento. Nós não podemos jogar isso fora, porque senão nós vamos ficar verdadeiramente sem direção. As crises, muitas vezes, nos levam ao desespero. No versículo 20 está escrito assim: não aparecendo nem sol nem estrelas por muito dia, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Quem escreveu isso aqui foi Lucas, o mesmo homem que escreveu o Evangelho de Lucas. E Lucas está decretando aqui que ele perdeu toda a esperança de salvamento, que a tempestade era terrível, eles não viam nem sol nem estrelas, a tempestade só castigava aquele navio. Nós jamais vamos desistir da nossa esperança nas promessas de Deus, que Ele nos guarda, nos abençoa, que Ele é torre alta e segura, que Ele nos protege, que Ele é sombra no meio do calor do dia, que Ele é fogo no meio das tempestades da noite. Qualquer um, queridos, no meio da tempestade pode vir a perder a esperança. Por isso que no Salmo 62, versículo 5 está escrito assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Agarre-se a Cristo por amor à sua vida. Quando as ondas se vierem contra você sem dó nem piedade, agarre-se a Deus. Ele vai ser a nossa sobrevivência. Mas as crises, as tempestades, revelam também o nosso interior e o nosso grau de comunhão com Deus. Dos versículos 22 a 26, e você pode acompanhar depois na sua Bíblia, nós vemos que Paulo declara, queridos, ele diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertence e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Nós precisamos, no meio da crise, ouvir Deus falar. Da mesma forma que Deus falou com Paulo, nós precisamos inclinar os nossos ouvidos e ouvir a voz de Deus. A voz de Deus através da leitura da palavra do Senhor, através da pregação, da mensagem, da palavra do Senhor, através dos cânticos, dos louvores. Deus fala conosco e nós precisamos ouvir Deus falar. Deus falou para Paulo: Paulo, não tenha medo, está dizendo para mim e para você, não tenha medo, a tempestade, ela está tenebrosa, mas não tenha medo, você não vai morrer. Nós precisamos ter a convicção de que Deus não vai permanecer em silêncio, no meio da tempestade, Ele nunca vai nos deixar sem ouvir a sua voz. Deus falou com Jó, Jó 40, versículo 6, diz assim: depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Deus vai falar com você também, vai falar direto ao seu coração. Eu não posso prometer para você que tudo vai ficar bem da forma que você está esperando. Talvez sim, talvez não. Mas eu posso prometer, contudo, que você, a despeito da tempestade, vai ficar bem, porque Deus está com você. Queridos, as crises, elas podem ser vencidas e nós podemos sair fortalecidos delas. E é isso que nós vimos nessa passagem. Para vencer a tempestade, para vencer a crise, esse momento atual que nós estamos vivendo, nós precisamos perceber a presença de Deus. Versículo 23 diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Nós vivemos na era da graça, Deus está sempre presente. O que você precisamos é buscar uma íntima, profunda e verdadeira comunhão com Ele. Precisamos colocar Deus como prioridade para que nós possamos vê-lo e ouvi-lo. Para vencer a crise, para vencer a tempestade, você vai precisar entender que Deus tem um propósito na sua vida.
Versículo 24 diz assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Que você compareça perante César. Deus tinha planos para Paulo. Deus tem planos para a minha vida, tem planos para você, tem planos para cada um de nós. Então, ao invés de ficar desesperado no momento da tempestade, da crise, ou ficar reclamando, procure descobrir o que Deus está falando com você através dessa crise. E creia, o maior propósito de Deus é tirar você e a mim desta crise que destrói vidas. Ele não nos quer ver naufragar, mas eu e você precisamos entender qual é o propósito que Deus tem para mim. Será que eu estou enquadrado neste propósito? Será que eu estou fazendo aquilo que é necessário para que Deus cumpra os planos que Ele tem para mim e para você? Para vencer a crise, eu e você precisamos assumir a promessa de Deus. Versículo 25 nos fala: assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. E vai ser do modo que Deus falou na palavra dele, que nós somos mais do que vencedores, que nós não morreremos, antes viveremos para proclamarmos os feitos do Senhor. Jesus prometeu que vai estar conosco até o fim dos tempos. E eu vivo com estas promessas todos os dias, porque elas me dão esperança, elas alimentam a minha fé. E você e eu precisamos ter fé para receber aquilo que Deus nos prometeu. Paulo não morreu, não naquele naufrágio. Paulo compareceu diante de César, você sabe que ele ficou preso em Roma e que acabou sendo decapitado por Nero. Mas Deus cumpriu o propósito que tinha na vida de Paulo. Ele escreveu as cartas maravilhosas que contêm as doutrinas da Bíblia, que orientam e determinam o caminho que nós devemos trilhar na nossa vida espiritual. E ele vai cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Não deixe que a crise paralise você. Abra mão, sim, da carga que você não precisa levar, mas não abra mão daquilo que é fundamental na sua vida. Veja Deus agindo a seu favor. Ouça a voz de Deus. E está dizendo para você e para mim: tenha ânimo, não tenha medo, tenha ânimo, não fique assustado com a tempestade, tenha ânimo, Deus é por você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.